Você já teve a sensação de que algo em você simplesmente não funciona do jeito que deveria? Você sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. Você começa novos projetos, mas não consegue terminar. Você sabe que tem potencial, mas os resultados não aparecem. Eu tive que lidar com essa sensação por décadas. Em meados de 2018, realmente as coisas estavam mais confusas do que o normal. E eu achei que realmente eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Até porque eu achava que tudo era culpa minha. Eu tinha ali um estúdio musical naquela época e uma marcenaria em sociedade com meu irmão. E tudo muito turbulento, muito confuso, dificuldade de organizar as tarefas, de fazer planejamentos. Mas algo que realmente me chamou a atenção é que dentro dos projetos com móveis planejado, eu cometia muitos erros. Erros com medida, com cálculos matemáticos, e isso começou a me chamar a atenção e eu realmente entendi que eu precisava procurar ajuda. Até como eu falei, durante todo esse tempo, eu achava que tudo era culpa minha, que o problema era comigo. Até que um dia eu descobri que havia um motivo. E esse motivo poderia mudar tudo. Meu nome é Anderson Lian, hoje eu sou psicanalista, coach e hipnoterapeuta, e aos 38 anos fui diagnosticado com TDAH. Transtorno do déficit de atenção. Ali, numa consulta simples com um psiquiatra, saí de lá com uma receita de remédio tarja preta. Foi um choque naquele momento. E com uma série de dificuldades ali nos negócios, e naquele momento estava passando por grandes dificuldades no meu casamento, então eu comecei a estudar e daí que vieram as minhas formações. Porém, só muitos anos depois, eu fui submetido a um teste neuropsicológico num programa num dos hospitais referências aqui em São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, em parceria com a USP, onde confirmou o meu diagnóstico de TDAH e ainda descobri que eu tinha um QI acima da média. 38 anos, 3 décadas, sofrendo com algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Olhando para trás e analisando as minhas experiências, o TDAH fazia muito sentido até. Porém, quando eu recebi o primeiro diagnóstico, a primeira coisa que eu senti não foi alívio definitivamente. Eu senti raiva. Eu senti muita raiva. Raiva de ter passado tanto tempo me culpando por coisas que não tinham nenhuma explicação, não faziam sentido para mim. E que pior, ninguém havia me contado sobre isso. Cada projeto que eu não terminava, cada prazo que eu perdia, cada esquecimento. E o pior, eu tinha que lidar com as consequências de esquecer as coisas. Cada vez que eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, mas eu travava na hora de executar. Além de toda a falta de resultado que eu vivia até aquele momento. Só que eu não era um preguiçoso, eu não era incapaz. Eu sabia que eu tinha potencial, só tinha um cérebro que funcionava diferente. E o pior, ninguém havia me contado isso. E sabe o que é mais curioso? Eu já havia me formado em coach, em hipnose, em psicanálise. Eu tinha lido e estudado Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas em TDAH do mundo. É um americano psiquiatra que dedicou a carreira a pesquisar o TDAH. Eu sabia tudo sobre o assunto. E ainda assim eu não me via nele. Porque a consciência não é só ter informação. Consciência é quando de verdade essa informação se encontra com a sua história. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E quando isso aconteceu comigo, tudo mudou. E deixa eu te dizer o que muda quando você entende o motivo por trás das suas dificuldades. Você para de lutar contra você mesmo. Porque a maior parte do sofrimento de quem tem TDAH, especialmente adultos de alta performance, não vem do próprio TDAH. E vem sim da culpa que as pessoas fazem você sentir, das narrativas que você escuta o tempo todo, que você é desorganizado, que você não sabe o que quer, que você não deveria fazer as coisas como faz, que você deveria ser diferente de quem você é. Vem de anos tentando se encaixar num sistema que não foi feito para o seu cérebro. Mas quando você entende o real motivo, você muda a pergunta. Você para de se perguntar, por que eu sou assim? E começa a se perguntar, como eu posso usar isso ao meu favor? E é exatamente isso que eu fiz e é exatamente isso que eu faço nesse trabalho como terapeuta. Eu não venho aqui para te dar uma lista de dicas de produtividade para que você possa se organizar melhor, para que possa te ajudar a lidar com esse tipo de dificuldade. Eu não venho aqui te vender um método milagroso. Eu venho aqui de verdade para ajudar você a entender a sua própria mente e parar de brigar com ela e passar a usar ela ao seu favor. E é por isso que eu voltei para cá. E nos próximos vídeos eu vou te contar histórias de pessoas que você conhece ou
acha que conhece. Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Churchill. Mentes que o mundo tentou encaixar numa caixa que não era deles. Você vai perceber que o que o mundo chamava de defeito nessas pessoas era exatamente o contrário. Era o que os tornavam extraordinários. Cada episódio vai ser uma história, uma narrativa, um espelho. Mas não só para te motivar por alguns minutos. Eu quero realmente que você entenda algo sobre você mesmo. Ou algo que talvez só não tenha nome ainda. E se você é um adulto, assim como eu, que sente que tem muito potencial para mostrar, mas está entregando muito menos do que acredita que é capaz, se você sabe o que quer, mas na hora da execução você trava, e se você já cansou de engavetar vários planos, você está no lugar certo. E se você se identificou com alguma dessas situações que eu falei até agora, deixa aqui nos comentários para a gente poder bater um papo. Agora, se você quiser ter uma conversa um pouco mais direta comigo, eu tenho uma sessão experimental de 40 minutos, sem custo algum, por videochamada, e o link está aqui nos comentários. Os horários são um pouco limitados, então não deixa para depois, beleza? E se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha com mais alguém que precisa ouvir isso. Já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal para apoiar e a gente vai se ver no próximo vídeo.